Oi, meu nome é Levi e eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um pouco sobre um aspecto da linguística que eu gosto, que são as línguas crioulas e línguas pidgin. Línguas pidgin e línguas crioulas são estudadas pelos linguísticos. E o que tem de tão interessante nessas línguas? Por que elas são diferentes de qualquer outra língua, do português, por exemplo? Bem, a gente tem que começar com o pidgin, com as línguas pidgin. Línguas pidgin são como se fosse uma língua mista, uma língua Frankenstein, que foi uma mistura de duas línguas. Teve contato entre entre esses dois povos de diferentes culturas e diferentes línguas, que através do contato dessas duas línguas, desses dois povos, surgiu essa língua pela necessidade de se comunicar. Mas qual que é a diferença entre língua pidgin e língua crioula? Bem, língua pidgin é como se fosse o estado anterior à língua crioula. Quando a língua é pidgin, significa que ela não tem falantes nativos. E quando ela é crioula, significa que ela já tem falantes nativos. Então, como se fosse, o pidgin é um estágio anterior da língua crioula. Ou seja, toda a língua crioula já foi uma língua pidgin, mas nem toda a língua pidgin pode se tornar crioula. Um exemplo muito interessante disso, que talvez todo mundo já ouviu falar, é o crioulo haitiano, que foi o quê? Foi a junção da língua francesa junto com a língua dos africanos, dos escravos africanos, porque tinha tanta necessidade dos africanos entre si, os escravos, né, que foram escravizados pelos europeus, de se comunicarem entre si, porque eles falavam também línguas muito diferentes. Então havia necessidade deles entre si conversarem e também dos franceses conversarem com eles. Então, através dessa necessidade, surgiu naturalmente essa língua pidgin. Então, geralmente essas línguas pidgin ocorrem nessa situação de opressor e oprimido. Não é sempre também, mas é bem comum. Geralmente acontece nesses casos. Bem, e como é que funciona a língua pidgin? Uma característica bem interessante sobre a língua pidgin, ou língua crioula, é que a gramática dela, ou a estrutura dela, pode ser bem... A gente pode adivinhar como é que vai ser. Por via de regra, a língua pidgin consiste da gramática de uma língua e do vocabulário de outra. E por via de regra, é a gramática da língua dos oprimidos com as palavras, com o vocabulário da língua opressora. E o que eu acho sobre isso, eu não vi em nenhum lugar, mas a minha opinião sobre isso, a minha interpretação disso, é que é mais fácil pro povo oprimido aprender palavras novas do que aprender uma gramática totalmente nova. Então por isso que eu acho que eles tendem a permanecer com a gramática deles, da língua deles, e só adquirir novas palavras. Então, um outro exemplo que eu acabei de lembrar aqui é o papeamento, que é uma língua que eu acho muito interessante, que é justamente uma língua crioula do português. Português junto com espanhol, holandês e línguas africanas também, se eu não me engano. E por que eu gosto dessa língua? Que é uma língua crioula do português, que é falada em alguns países da América Central. E uma coisa interessante, se você parar para pensar, papeamento, no português, o que você acha que papeamento significa? Papeamento, para mim, é um negócio assim, você tá papeando, sabe? Um papeamento, uma conversa. É justamente essa a origem da palavra, do nome do idioma, papeamento, que veio do português papear. A pronúncia, os sons são bem parecidos com o português, tem, claro, algumas diferenças, mas talvez eu possa explicar um pouquinho no vídeo mais depois. E uma coisa que dá pra gente reparar nessas palavras é que elas são escritas mais parecida com o jeito que a gente fala, mais parecida com a pronúncia. Que pode parecer esquisito de uma primeira olhada, mas quando a gente para reparar, é muito fácil da gente entender. Então é muito interessante a gente aprender mais sobre essas línguas, porque faz parte da nossa história também, faz parte da nossa língua. É como se fosse um pedaço do português que se juntou com um pedaço de outras línguas e tá aí vivo ainda, se evoluiu diferente da gente, longe da gente. Então, é muito interessante também para a gente ver quão linguisticamente variado e rico é o nosso mundo. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, um pouco dessa língua, sobre língua pidgin, crioulo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente se veja no próximo vídeo. Até mais.